você encontrará toda a informação necessária sobre o cumprimento dessa profecia. Hoje pela manhã precisei deixar o ambiente de culto mais cedo, uma vez que eu necessitava, era importante que eu estivesse na cerimônia, do casamento da Natália, e por isso meio que abri precedente quanto ao horário do domingo. Mas estar aqui à frente, nos deixa às vezes numa posição privilegiada de observar semblantes. E eu tenho observado abatimento em alguns semblantes. E não necessariamente por questões econômicas. É importante você partir. Eu sei que alguns estão cansados fisicamente, mas é importante que você partilhe. Procure um pastor, procure alguém da liderança, se for o caso. Não leve sozinho essa carga. E alguns eu sei que enfrentam problemas na área de saúde emocional. Então estamos aqui durante a semana, liga para a Patrícia, liga para mim, marca o horário. Teremos todo o interesse possível em conversar com o irmão. E como igreja, é necessário que prestemos atenção a isso. Senão não passaremos de um auditório, e a Bíblia não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o auditório. Somos igreja. Isso é muito importante. Isso é uma batalha do dia a dia. Quero ler um texto do Evangelho de João, capítulo 8. Mesmo não constando em manuscritos mais antigos, não perde a sua validade. Sempre tive muito cuidado com essa hermenêutica que pode me afastar da Bíblia. É um texto que fala da mulher adúltera. O adultério não é o único pecado mencionado na Bíblia. Bem sabemos causa o adultério, do ponto de vista da saúde emocional da família. O adultério fere o cônjuge, fere os filhos, fere os pais, sogros, os cunhados, irmãos, sobrinhos, a igreja. Não creio na bênção de Deus sobre aqueles que não entendem o pecado do adultério e transformam apenas em incompatibilidade de gênero. Mas nesse caso, fala do adultério de uma mulher, e não quero julgar a condição social desfavorável à mulher, que ainda há uma certa condescendência ao adultério masculino em relação ao adultério feminino. E na minha percepção, o adultério começa no namoro. Se seu namorado, sua namorada não lhe é fiel, não vai ser no casamento. Dificilmente. A não ser que ele tenha uma experiência
com a graça de Deus. Mas esse texto, ele pode ser visto sobre duas óticas, duas formas de pensar. Ele pode justificar o pecado. E uma das coisas que percebo quando trato a questão do pecado é que quando você começa a apontar pessoas que fazem o mesmo porque não houve arrependimento de fato na sua vida. Quem está arrependido não tem tempo para julgar o outro. Não tem tempo para observar o pecado dos outros. Ah, pastor, mas fulano também faz. Isso é um indício muito forte de que não há arrependimento. Porque quando há arrependimento, o arrependimento é precedido pela confissão. E na experiência do filho pródigo, diz lá o texto, que ele caiu em si. Que esse cair em si é uma experiência, antes de tudo, pessoal e inicial desse processo. Não estamos aqui para apontar o pecado de ninguém. Por isso que esse texto, alguns encontram nesse texto uma justificativa para pecar ou continuar pecando. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, pondo-a no meio, e disseram: Mestre, interessante, irmãos, que essa expressão pondo-a no meio, ela será reforçada na expressão quando Jesus diz: eu não te condeno. Porque condenar aqui traz a ideia de tornar a maldade do outro mais evidente. Então, enquanto os fariseus trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, pondo-a no meio, Jesus diz, lá no texto que vamos a seguir ler: olha, eu não vou colocar, eu não tornarei a tua maldade mais evidente. A palavra usada aqui, exatamente, dá a ideia de alguém que torna a maldade evidente. Aquela maldade que é exposta publicamente. Por isso, os fariseus, os escribas, trouxeram a mulher e, pondo-a no meio, tornaram evidente. Trouxeram de forma muito evidente, de forma muito clara, expondo-a publicamente por conta do seu delito. Essa é a ideia que Jesus vai refutar adiante. Ora, versículo 5. Disseram-lhe então, versículo 4: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo.
Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É possível que alguém interprete esse texto até justificando o erro da mulher, que é pecado, independente de ser mulher ou homem. A Bíblia tem uma palavra dura sobre isso. E o adultério hoje, não só adultério, mas o adultério hoje deixou de ser algo tão somente de corpos, mas também ele acontece de forma virtual. Por isso tenha cuidado com as conversas na rede social. Tenha cuidado. Mas alguns podem interpretar que o fato daqueles homens terem saído quando Jesus perguntou sobre o pecado, podem ver nisso uma justificativa para o pecado. Alguns artigos são escritos, aquilo que Jesus escreveu, não sei o que Jesus escreveu, a Bíblia não fala, mas a Bíblia não se contradiz, e particularmente não creio que Deus, como alguns intérpretes dizem, que Jesus começou ali a escrever o pecado do povo. Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 3 de João, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, particularmente, eu entendo que o foco de Jesus, nesse caso aqui, não está necessariamente no pecado daqueles homens, daqueles escribas e fariseus. O que Jesus fez aqui, e eu creio nisso, é que Jesus confrontou o pecado desses homens com o pecado. Eles foram confrontados. É como se dissesse: vocês estão julgando uma mulher porque pecou, mas vocês têm pecado. Mas algo que caracteriza esse acontecimento é que não há qualquer indício de arrependimento por parte daqueles que foram confrontados com o pecado. Isso nos ensina que o fato de sermos confrontados com o pecado necessariamente não implica em arrependimento, em confissão e perdão de pecados. Eu posso ser confrontado, eu posso reconhecer, politicamente foi uma saída um tanto estratégica, mas o grande alvo desse acontecimento, na minha ótica, na minha maneira de perceber, é a relação de Jesus com essa mulher. Acho que há 3 domingos atrás, eu falei com os irmãos sobre a importância, uma estrutura de aconselhamento que Lutero aprendeu com o seu conselheiro, o seu mentor, onde falava a respeito da contrição do coração, da confissão do coração
e uma atitude de reparação diante daquilo que é pecado, diante daquilo que for pecado. Toda confissão, irmãos, ela precisa acontecer no ambiente da graça. Tenho dito aos irmãos que a graça não é justa, e que isso é uma das coisas mais difíceis de aceitar na graça, porque a graça, na nossa maneira de interpretar, tem muito a ver com a nossa própria justiça. Mas a graça, mais a confissão, o arrependimento, será sempre o efeito dessa graça. Agora, é um contato pessoal, Jesus com a mulher. E ele faz então a pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, diz o texto: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Primeiro, que a função de Jesus não é condenar, mas eu me apego à palavra do texto, que diz: eu também não vou colocar o seu pecado em evidência. Eu não vou colocar. Mas aqui Jesus diz algo interessante, observa o texto. Ele diz na voz ativa, verbo presente, mas numa voz ativa, onde a própria mulher seria o sujeito da ação. Quando ele diz vai-te, ele está dizendo: ache o caminho e ordene a sua própria vida. Jesus não disse para aquela mulher: olha, todo mundo peca, vai embora. Essa é a diferença. Ele não diz: está vendo, moça, está vendo, senhora, todos têm pecado, mais um menos um. Ele diz: olha, onde estão os teus acusadores? Eu imagino que isso no primeiro momento, poderia trazer uma palavra que justificasse. Que nós estamos sempre em busca de uma justificativa para o pecado. Uma justificativa social, uma justificativa na cultura. Como dizia um professor meu, às vezes pecado na questão geográfica, uma justificativa na geografia, nas circunstâncias. Eu disse hoje na Assembleia que muito em breve, não vai demorar muito, por conta da nossa permissividade, teremos netos alcoólatras que aprenderão a beber da casa dos próprios pais. Porque temos relaxado com algumas coisas. Tudo é normal. Sexo fora do casamento é normal, sexo fora do casamento é normal, tripudiar vira normalidade, ganhos ilícitos viram capacidade de negociar, uma série de outras coisas. Você não quer entrar nisso. Sei que nem todos concordam comigo, não vou brigar com isso, mas o tempo vai mostrar quem tem razão. Imagina, deve ter até crente defendendo maconha. Não é essa a questão.
Quando Jesus pergunta à mulher, e ela diz: Jesus, ninguém me acusou, ninguém me condenou. Volto ao verbo, é diferente do conceito que nós temos. Ele diz: nem eu mais, filha, vou expor a sua vida. Ela deveria ter sido colocada no lugar mais alto e ser apedrejada. Faziam isso com as mulheres, com os homens não. Pelo menos que eu saiba, que eu lembro. Também não é essa questão. Mas o Senhor Jesus disse: vai-te. Isto é, ache o caminho e ordene a própria vida. Vai-te e não peques mais. Não estamos aqui falando da impecabilidade, que na época isso tornou-se uma teologia aí que apareceu nos anos. Cheguei aqui em São Paulo, era no auge lá do Buxarim, do Grande Paranaguá, com a doutrina da impecabilidade. Mas nesse caso, irmãos, havia um pecado específico, o adultério. Pode ser outro pecado. Porque se tivéssemos o conceito de que agora você não vai pecar mais, volta a palavra que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, aliás 9, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu confesso, e Ele, na sua justiça, me perdoa e me purifica. Põe minha vida nos trilhos. Muda. Aquele que rouba, deixa de roubar. Não vai dizer: olha, isso é um assalto em nome de Jesus. Aliás, tem umas histórias por aí afora meio estranhas, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas diz lá no capítulo 2 de João: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Pecado continuaria acontecendo na vida daquela mulher de outra maneira, de outra forma, mas agora a expressão usada aqui, pecado, tem a ver com errar o alvo, tem a ver que não se desvie mais do caminho da retidão. Jesus está dizendo àquela mulher: filha, eu penso que Jesus era alguém carinhoso. Ele diz, primeiro dialogando com a mulher, não era comigo. Dialogando com a mulher adúltera, menos comum. E numa sociedade onde havia o prazer, enquanto eu exponho o pecado do outro e me protejo do meu, ele chega para aquela mulher e diz: ninguém te condenou? Ninguém.
Volto a dizer, não creio que Jesus tenha, brincando, escrevinhado lá o pecado daquele povo. Ele veio perdoar, ele veio salvar. Simplesmente aquele povo foi confrontado. Aí Jesus usa: não pegues mais presente, voz ativa. A você cabe o esforço a partir da graça de Deus para não persistir nesse erro. Irmãos, quando o Espírito Santo nos mostra o pecado, e para que possamos perceber e a partir dessa percepção confessarmos, buscar o arrependimento. O texto usa negativo aqui, mequete, que quer dizer: a partir de agora, não mais você deverá cometer esse pecado. É como se dissesse: filha, vai-te, e a partir de agora, senão é isso que quer dizer, mequete, e a partir de agora, e a partir de hoje, agora não mais peques. Que pecado era adultério? Só o amor de Deus, porque a graça, irmãos, a graça começa e termina no perdão. Nós é que somos às vezes menos graciosos com quem vive em desgraça, porque nós somos imbuídos de pré-julgamentos. É um exercício pessoal acolher a dor sem ser juiz da dor. Jesus está ali, na realidade, aquela vida seria usada para contradizer Jesus. E ele nos dá uma lição de amor para com aquela mulher. Normalmente, elas eram apedrejadas. Mas aqui começa uma nova história. Aqui começa um processo inovador, criativo, profundamente restaurador. A partir do momento que você se confronta com a graça de Deus, como todos nós estamos confrontados com a graça de Deus. O mundo já tem juiz demais e Cristos de menos. Está cheio de escribas e fariseus e poucos cristos. Por quê? Certamente, talvez nós nem quiséssemos contato com aquela mulher. Eu trago à memória a minha professora de Sociologia, Dalcília Peruzzi,
Contou exemplo, o marido era pastor. E naquela noite de domingo, cidade pequena do interior, uma prostituta se converteu. E creio que naquela mesma semana a MCA se reuniu para dizer: não queremos essa mulher aqui. Parece estranho? Mas não. É tão estranho. Às vezes, irmãos, estamos mais para escribas e fariseus no sentido de apontarmos os erros, mas Jesus traz aqui uma lição de resgate, de amor. E eu creio que o amor de Deus é tão profundo, e foi tão profundo naquela vida, que ela tomou um caminho diferente. A graça escreve uma nova história. A graça é criativa. A graça é restauradora. A graça é inovadora. A graça transforma histórias. A graça transforma vida. A graça transforma descendências. A graça transforma o entorno. A graça transforma a vida. A graça é misericórdia. E a misericórdia vem do Senhor. Que Deus nos ajude a buscarmos ter. Difícil às vezes, é um processo. Para com aqueles que estão vivendo envolvidos, imbuídos com a dor do pecado, sofrendo por conta do pecado. Hoje nós vivemos um sistema de policiamento tal, que qualquer posição que tenhamos mais favoráveis àqueles que são diferentes de nós, somos apontados como alguém que aprova aquilo. Não é, se trata disso. A igreja de Cristo, esta igreja, enfrentará, e como já está enfrentando, assim como enfrentou na década de 70, o abrigo àqueles que eram divorciados, que anteriormente eram expurgados do relacionamento. E a igreja que acolhia e abraçava alguém que passou pelo divórcio, o divórcio causa dor, era tida como carnal. Nós vamos repensar e precisar repensar uma série de coisas na nossa vida, inclusive a saúde emocional das pessoas, inclusive a saúde psiquiátrica das pessoas, inclusive a vida das pessoas. Nós somos o povo da graça, precisamos restaurar isso em nossas vidas, e Jesus nos dá essa lição aqui. Eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Espera. Tome um rumo na vida marcado pela graça de Jesus. Cantamos. Vamos ficar em pé para cantar este hino, a mensagem do Senhor. Aleluia. A culpa lhe já levou, sua graça nos legou, ó aceitai a salvação. Segui os passos do Senhor e proclamai o seu perdão. São algumas frases desta música. Cantemos. Por meio de
ninguém é melhor do que ninguém. E se pensa, tem de si mesmo um alto conceito mais do que convém, como diz as Escrituras. Todos nós éramos do inferno, estávamos só de passagem aqui, mas já éramos do inferno. E um dia Jesus mudou a nossa sorte, a nossa direção. Foi a graça de Jesus. Um dia nós chegamos para Jesus e dissemos: olha Jesus, eu tenho pecado, eu preciso do teu perdão. Eu quero ser teu filho, e se é possível pela graça de Jesus. Isso aconteceu com todos, do mais experiente ao menos experiente, quando é questão cronológica. Se há entre nós alguém que tem lutado contra o pecado, que não conhecia Jesus ainda como Salvador pessoal, e nesta noite entendeu o recado, entendeu a mensagem de graça, de perdão, não é de condenação, não é de apontar pecado, a mensagem de graça. A mensagem, a gente leu um texto assim, muito rapidamente, sem ter a noção de quanto tempo aquela história pode ter se processado, se 1 hora, 2 horas, uma manhã, não sabemos. Mas sabemos que Jesus disse: eu não te condeno, porque Ele veio salvar, não veio condenar. Ele veio mudar aquilo que já está estabelecido. Graça, a graça de Deus é o poder que opera para inovar e restaurar as nossas vidas e dar uma nova história. Se desta noite você reconhece que a culpa já foi levada por Jesus, Jesus está satisfeito na cruz, sua vida entregou por mim, por você. Se alguém nesta noite deseja entender uma mensagem, que é aceitar Jesus como Salvador pessoal, entregando a sua vida não é perfeita como a minha, nem ninguém aqui é. A diferença é que para andarmos nos apoiamos em Jesus. Ele é o meu Salvador, o nosso Salvador. E o Espírito Santo que está em nós. Se nesta noite você entendeu a mensagem, reconhece que há na sua vida coisas que fogem do propósito de Deus, isso aí chamamos de pecado. Eu queria convidar para que nesta noite você aceitasse Jesus como seu Salvador pessoal. Se você já foi crente, se afastou, volta para Jesus. Hoje é a noite. É um convite de Jesus. Sou eu que estou apenas comendo. Ele está dizendo: vem filho, vamos começar uma nova história de vida. Vamos começar um novo momento. Terminou o capítulo ontem, vamos começar a vida hoje. É assim que Jesus faz. Então, se você quer receber Jesus como Salvador pessoal, você que já foi crente, se afastou, quer voltar para Jesus, enquanto cantamos o resto do hino, sei que estamos passando da hora, mas isso significa para alguns a resolução do problema da eternidade. Então, se você crê nisso, aí no seu lugar, peça ajuda a alguém, levante a mão, sai do seu lugar, venha à frente. Eu quero orar por você, onde você nesta noite diz: eu recebo Jesus como meu Salvador, eu preciso da restauração da graça em minha vida. E Deus sabe por quê. Vossa culpa já levou a aleluia, Jesus a satisfez na cruz, sua vida já entregou a aleluia, quero nos apresentar a Deus.
pela lição que nos é deixada pela Escritura, pelas Escrituras, a respeito de Jesus. Que não andou segundo o curso do mundo e de uma época onde o prazer muitas vezes estava em condenar as pessoas, mas trouxe um novo marco, uma nova história, que é a graça. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe.